Tudo bem? Eu Cid na área e hoje eu quero falar de uma coisa que me incomoda demais, já vi muito acontecer, então me sinto na obrigação de passar isso, uma experiência que eu já tive, que eu vejo muito acontecer e que talvez você ainda não tenha se despertado para alguns pontos de vista com relação a este assunto. É, o que mais nós vemos são relacionamentos destruídos, casamentos acabados, interrompidos, famílias destruídas, e muitas vezes porque começou errado, por uma escolha errada, por um engano, por uma fraqueza, seja mental, espiritual, física, que te levou, te conduziu àquela situação e você, por um longo tempo, não teve outra opção e acabou por passando a sua vida. Então eu acho importante considerar alguns fatores que nós vamos conversar hoje. O que eu mais observo de pessoas que entram no relacionamento, saem do relacionamento, casa, separa, namora, não namora, namora, termina, daí conhece outra pessoa, namora, termina de novo. E o que é isso, senão a falta de uma ressignificação, a falta de uma orientação melhor no que diz respeito a relacionamento? A maior dificuldade na natureza humana que eu observo, e por mim também, é o fato de nós nos precipitarmos demais nas nossas decisões. É preciso ter muita calma nessa hora. Se você conhece alguém que você se apaixona e você quer se envolver com essa pessoa, tem que ter muita calma nessa hora. Senão você acaba por lançar tudo pro buraco, tudo pro fogo, vira cinza e vai ser lamentável novamente. E é bem isso mesmo. Então, como fazer? Como você resolver essa situação para que isso não mais aconteça? Se você está cansado de se envolver em relacionamentos e, de novo, não aguenta mais isso, parece que nada dá certo, parece que você se envolve com a pessoa e de repente você se decepciona e recomeça, virando um ciclo interminável, que pode ser, sim, interminável se você não decidir de uma vez por todas fazer algo diferente. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Então, o que é que pode ser feito nesse sentido? A primeira questão, e talvez a mais importante, é que você precisa estar sintonizado, você precisa estar equilibrado espiritualmente. Senão você não consegue discernir uma coisa da outra. Porque a paixão, num dos meus livros, eu comento que a paixão é efêmera no seu sentido maior. A paixão é algo maravilhoso, mas quando se trata da decisão do racional, ela tem que ficar do lado. Você não pode contar com a sua paixão num momento de uma decisão que vai custar a sua vida e a de outra pessoa e quem sabe até de filhos que virão, no sentido de que você, é, é, quando tem filhos e você começa a ter filhos num relacionamento errado, fica muito mais difícil você educar. Você não vai ter unidade com sua esposa para poder educar esses filhos. Isso é terrível para a educação dos filhos. Por isso que a gente vê tantas mazelas nesse sentido. Então o que precisa ser feito? A primeira coisa é isso, é você se sintonizar melhor espiritualmente, buscar melhorar espiritualmente. Isso é uma outra conversa, né? Mas é um primeiro passo. Um dia eu falo mais a respeito, mas é o primeiro passo. É você ter certeza. Você tem certeza quando você está começando esse relacionamento. Você tem certeza que você está equilibrado emocionalmente. Isso é importante ter essa noção, porque senão você vai acabar por ceder às paixões, a paixão da carne, que é violenta, ela ferve e pode destruir vidas. Então você precisa estar com coerência, você precisa estar sabendo o que você está fazendo, com esse equilíbrio espiritual. Você precisa estar consciente de que isso é um passo importante. O primeiro passo é você ter equilíbrio emocional que vem com esse alinhamento espiritual. Senão você vai quebrar a cara novamente e vai ver que eu tenho razão. Então o que precisa ser feito? Né? Dado esse primeiro passo,
que nós vamos falar num outro momento, né? Acho que eu vou dar umas pinceladas para que fique mais claro isso, né? E esse vídeo tenha um sentido ainda mais importante. O espiritual, ele tem tudo a ver com a sua vida. Se você não tiver um alinhamento espiritual, você não consegue resultados em nenhum setor das vidas, da sua vida, em nenhum setor. Nós temos vários setores financeiros, saúde, relacional, mas se você não tiver uma direção espiritual, um equilíbrio, que vai te trazer equilíbrio emocional, que é uma outra situação, né? Você não consegue. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acreditar em alguma coisa além desse material que nós vivemos. Isso é o espiritual. É quando você tem uma orientação que vai além do material. O que nós vemos na maioria nesse nosso mundo, nós estamos falando de uma instituição que nós não sabemos o que de onde veio, nem para onde vai, não sabemos muito sobre ela com profundidade, mas que nos orienta, que nos leva a um caminho melhor, uma força do bem que nos leva para um caminho melhor. Muita gente chama de Deus, outros até confundem com outros nomes, né? Yahvé. Confunde não, às vezes são o primeiro nome mesmo, né? Bíblico, do hebraico já. Mas, enfim, você tem que, falando bem curto e grosso, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter noção de que existe algo que nós não entendemos, mas que tem uma carta gigantesca chamada Bíblia nos ensinando a viver. Isso é esse alinhamento espiritual. É assim que você vai ter direção, você vai ter coluna, você vai ter referência, vai ter exemplos, modelos, formas de agir na sua vida. É algo sobrenatural. Por que a gente diz que é sobrenatural? Porque é incrível o poder dessa sabedoria de transformar vidas. E transforma vidas mesmo. Já vi grandes pessoas que tinham desafios, eu mesmo, né? Não estou dizendo que eu sou a grande pessoa, estou dizendo assim, no meu caso, eu tive grandes desafios no sentido financeiro, relacionamento, e graças a Deus tudo isso está sendo resolvido. Por quê? Porque num belo dia eu resolvi ter uma direção na minha vida, uma direção sobrenatural, espiritual, que veio através desses ensinamentos que eu aprendi com a Bíblia. Então isso é muito valioso, eu te aconselho a procurar uma instituição entre muitas denominações que nós temos, né, que são as igrejas, né, que você confie, que você goste, que você acredite, que você sinta no seu coração. Você entra lá, vai experimentando, entra, se for preciso, em 1000 igrejas, mas experimenta, experimenta. Tem muita gente que fala que não acredita em Deus, que não acredita nessas coisas, que não acredita nessas coisas, mas nunca experimentou de verdade. Então isso é lamentável, porque isso mostra uma pobreza espiritual tremenda, muito pior do que esse elemento espiritual. E isso sim é uma grande miséria. Isso eu não desejo para ninguém. Então eu torço para que você, num belo dia da sua vida, consiga pisar nesses lugares e conhecer novos, até sentimentos que talvez você nunca tenha sentido. E começar uma vida alinhada espiritualmente. Segunda coisa, para um relacionamento eficaz, para um relacionamento dar certo, é você ter ciência de que você está conhecendo aquela pessoa. Você tem que ter o bom senso de não perder tempo com ela em questões físicas, de abraço, beijo e algo mais, e sim conhecendo essa pessoa. Menos amasso e mais relacionamento, mais conhecer a pessoa. Assim é que você vai poder dar um passo tremendo na sua vida. Até porque eu vou te dizer um coeficiente mais importante para dar errado nesses relacionamentos é exatamente isso. Porque a pessoa se envolve sexualmente com a outra. E aí você. O que, que nós aprendemos sobre isso? Né? Você faz uma fusão espiritual e material que é de uma responsabilidade tremenda, que você não entende, mas que pode fazer com que você não tenha sucesso nesse relacionamento, porque não é essa orientação que a gente deve ter nesse sentido. Quando você se encontra com uma pessoa, conhece uma pessoa e quer conhecê-la, conheça essa pessoa, mas não sexualmente, porque aí você está entrando em um caminho tenebroso que você não conhece, perigoso demais, que pode ser muitas vezes uma cilada.
pode ser uma armadilha para te derrubar mais uma vez. Porque é muito sério, já vi crianças engravidando, já vi adolescentes engravidando, ou até pessoas mais velhas mesmo, mas de forma errada. Eu mesmo já passei por um primeiro casamento em virtude disso, de ter errado nesse sentido, de ter me escarafunchado, literalmente, em situações que eu desconhecia. E paguei o preço, e talvez eu esteja pagando até hoje em alguns sentidos, porque um dos grandes desafios da vida, isso, sabe? É de uma profundidade que você não imagina. Então o que eu te aconselho? Fica fora. Fica fora. Se você não entende, se você pode se escarafunchar, como eu disse aí, entre aspas, num relacionamento errado, numa situação errada, o que eu te aconselho a fazer? Fica longe nesse sentido. Fica longe. Você tem todo o direito de conhecer essa pessoa e isso é maravilhoso. Você viver um romance com uma pessoa é maravilhoso. Mas isso existe, para isso dar certo, existem regras, regras da vida, que muitas vezes as pessoas morrem aprendendo e depois de velhinhas elas vão dizer, puxa, né? Por que eu não aprendi isso antes? Mas você estudando, vendo esse vídeo, e no final eu quero concluir com algo que vai te surpreender nesse sentido, porque você vai ver que faz toda a diferença. Você, concluindo a minha frase, você muitas vezes passa uma vida e não aprende. Então, segue a dica, não se envolva com a pessoa numa profundidade que você não vai conseguir sustentar. Se você quer conhecê-la, como eu disse, tem todo o direito, vai longe, conheça ela, dê tempo ao tempo, vai devagar, porque por incrível que pareça, esse mesmo sobrenatural que está te orientando sobre esses passos é o que vai te mostrar o caminho também. É interessante como acontecem as coisas, a gente chama de o reino de Deus, né? Um dia eu posso falar mais sobre isso, mas o reino de Deus é quando você se envolve com Deus, resolve acreditar nele e resolve estudar o que ele te ensina e você começa a ter resultados. Você consegue ter mais paz, mais tranquilidade e os seus relacionamentos começam a ser esclarecidos. Então, se você está se envolvendo com alguém que não vai ser ideal para você, isso vai se revelando. Você não precisa se aprofundar em situações que você não vai conseguir resolver depois, que vai ficar muito mais difícil para você depois. Então, você só precisa conhecer a pessoa, pega um cinema com ela, vai passear com ela, vai no zoológico, conversa bastante com ela, perca tempo no intelectual, não no carnal. Isso, aliás, em todos os sentidos na vida, né? É impressionante. Mas estamos falando de relacionamento. Então, faz isso. Você vai ver que você vai ter menos falhas. O risco de quebrar a cara vai ser muito menor. Por que eu vejo, às vezes, até amigos? Estava num relacionamento, termina, vai para outro relacionamento, aí termina, daqui a pouco está apaixonado ainda por aquele antigo relacionamento e de repente surge um novo e a pessoa está como folhas ao vento que a gente aprende num desses livros da Bíblia chamado Eclesiastes, né? E isso é triste, é lamentável, como eu costumo dizer, porque, e aliás não é nada engraçado, porque muitas vezes é a vida da pessoa, e isso é lamentável. Então é preciso ter orientação sim, em todas as áreas da vida, financeiro, sentimental, relacional, saúde, educação. Em todos os sentidos você precisa ter um máximo de orientação. E esse terceiro ponto que eu comento com você, que eu acho bastante relevante, é no sentido de que você não pode dar passos que você não vai conseguir sustentar. Então conheça a pessoa, faz tudo o que eu falei, mas não toque nela até de preferência. Falo sério, você viu aquele ditado que diz que o ferro, quando você liga lá na tomada, ele liga em cima, esquenta embaixo, né? O beijo é mais ou menos isso. O beijo eu classifico como sexo. Por mais que as pessoas não entendam isso, beijo é sexo sim, porque ele é o despertar, é como a cerveja para as drogas, sabe? Claro, para quem tem fraqueza para bebida alcoólica, para drogas, fica longe da cerveja, né? Mesma coisa é o beijo. O beijo, ele faz você ferver tudo. Aliás, nem vou falar muito aqui para não despertar a atenção de quem possa estar pensando nisso, né? Mas a verdade é que ele é erotismo, ele é sensualidade,
ele é carne, ele é carnal. Então o beijo na boca, ele é algo, é um passo para essa cilada que eu te falei. E que vai fazer você acabar se apaixonando por alguém que o ideal era você não se apaixonar. Porque você não deve fazer isso até que você conheça a pessoa. Como é que você vai fazer isso, se envolver com a pessoa, se apaixonar? Porque quem se apaixona, eu quero dizer o seguinte, quando você se apaixona, você mete o pé na jaca. Mete o pé na jaca porque é, você não consegue pensar direito. A paixão ela ferve. Por isso que eu digo que é efêmera, porque você não deve considerar a paixão no início do relacionamento. Ela deve ser um termômetro importantíssimo para você se aprofundar, mas não deve ser o início do relacionamento. No início você deve conhecer a pessoa e fazer o máximo, levar com seriedade, pedir para Deus, fazer uma prece, né? Pedir para Deus ou para o universo, como muitos dizem hoje em dia com a lei da atração, né? Suprimiram a palavra Deus, né? Prescindiram uma palavra tão valiosa que mesmo nós não conhecendo tem sido a grande referência do mundo, né? Mas a verdade é essa. Pede para Deus te dar equilíbrio, te dar sabedoria, te dar discernimento para você não botar os pés pelas mãos, para você não se precipitar, para você não errar, para não ser um ciclo vicioso que vai te levar a lugar nenhum. Vai ser folhas ao vento. Então, faz isso. Quer se envolver com uma pessoa, quer conhecer uma pessoa, aliás, conhecer uma pessoa, se envolver depois, né? Conheça, com todo o direito, como já disse aqui pela terceira vez, mas vai com equilíbrio, vai com coerência, vai com juízo de causa, vai sabendo que aquilo ali pode ser um tesouro precioso, valioso, ou uma grande explosão na sua vida. Entendeu? Eu dou sorte ainda de ter mesmo me afundado, como eu disse, né? Ter conseguido emergir e num segundo relacionamento aconteceu de novo, mas aí com a minha maturidade eu tenho conseguido consertar e graças a Deus estamos juntos até hoje, temos filhos e isso é maravilhoso. Mas é preciso muito juízo, muita maturidade, muita sabedoria, muita orientação. E é nisso que eu estou te falando aqui. Busca saber mais sobre isso, busca saber mais sobre essa pessoa, mas não pela boca dos outros, porque geralmente fofoca a gente sabe o que, que é, né? Vai conhecendo a pessoa. E te digo mais, hein? Mesmo que ela tenha tido um passado torpe, tudo pode ser mudado, mas que sirva de referência. Você tem que ter referências do passado da pessoa. Quando você vai aprovar um crédito de alguém, eu faço isso na minha empresa. Eu vou analisar o passado dela sim, né? E o que ela é agora. Muitas vezes o passado não importa, e sim o que a pessoa é e vai ser. Mas é referência. O passado é referência. E você deve, pelo menos com isso, botar um pé atrás. Fica aqui a minha dica, quero falar muito mais sobre isso, espero que tenha sido útil para você e que você não mais entre nesse ciclo e tenha mais juízo de não se envolver sexualmente com a pessoa e aí daqui a pouco dá tudo errado. Por quê? Deixa eu contar isso, isso é importante e aliás é o fechamento que eu ia concluir, né, que eu disse para você que valeria a pena você esperar. O que acontece? A grande dificuldade quando você se envolve sexualmente com uma pessoa é que você está descumprindo algumas regras espirituais. Você está abrindo portas para algo que você não vai saber lidar. Isso eu já falei no começo sobre não saber lidar, mas eu não tinha falado sobre abrir portas. Quando você se afunda num relacionamento, porque essa é a palavra mesmo, você se aprofunda ali para ser um pouco mais delicado, você está dando um passo que você não sabe no que vai dar, porque você está se envolvendo com o espírito da pessoa, não só com a matéria dela. É um ledo engano você achando que é só um relacionamento físico, e isso traz consequências. Você não sabe qual é o histórico sexual daquela pessoa, qual é o histórico espiritual daquela pessoa. Então, quando você faz isso, você está quase que se compactuando. Por que existe feitiçaria? Porque existem umas simbologias e umas sistematizações energéticas que fazem com que as pessoas consigam resultados com feitiçaria. O que é lamentável, porque a feitiçaria, Deus nos orienta através dos seus ensinamentos, que a gente não deve nem chegar perto disso, porque não é dele, não pertence a ele. Então você só vai conseguir encrenca. Mas
Quando você se envolve com uma pessoa sexualmente, além desses atributos que você vai estar colhendo, né? Você está abrindo portas, você está quebrando regras e permitindo que essas energias negativas, que segundo os ensinamentos da Bíblia, são demônios, que estão no mundo à espreita, querendo nos destronar, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, somos pessoas que vieram para ser felizes, para reinar, para serem pessoas especiais, pessoas prósperas. Mas quando você abre portas, você está fazendo com que tudo que você pode ter plantado vá por água abaixo, porque você está abrindo portas para que essas energias tenham acesso à sua vida. E elas vêm com tudo para te detonar, para te dar uma rasteira. Então, a única forma de você não ter esse problema é não se envolvendo sexualmente com a pessoa. Você vai poder ter essa oportunidade, isso também é maravilhoso, mas no seu tempo. No seu tempo. O casamento é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda que acontece quando você tem a certeza absoluta, já teve as confirmações espirituais, materiais, as certificações de que aquela pessoa é a pessoa da sua vida. Aí sim você pode pensar em casamento, aí sim você vai poder consumar todos os seus desejos. E com todo o direito. E vão ter os frutos que vão ser coisas muito legais na sua vida. Não faça diferente. Siga a orientação de Deus nesse sentido. E você vai ser uma pessoa feliz, e vai ser uma pessoa que vai reinar como tem que ser nesse nosso planeta. Como nós viemos. A gente aprende em Gênesis que nós viemos para dominar os animais, para dominar as plantações, a água, o ar. E, no entanto, quando você quebra essas regras espirituais e materiais, você está se distanciando disso. E é aí que está a grande miséria do mundo. Espero ter sido útil. Se você curtiu, por favor, compartilha com alguém que pode estar precisando de uma palavra nesse sentido. Não é nenhum sermão, mas sim a gente está conversando, trocando. Eu estou te passando experiências que eu tive, que eu aprendi, que vão ser úteis para você e pode ser útil para outra pessoa também. Então compartilha, se inscreve no meu canal, porque a ideia é que eu consiga passar muito mais coisas, não só sobre isso, mas também sobre longevidade, que eu acho valioso você ter uma vida saudável e viver os 120 anos que Deus nos concedeu. Sobre o poder da fé. A fé é algo maravilhoso, que você sabendo viver a fé como ela deve ser, porque ela vai no automático em você. Mas se você não souber dominar essa fé, não souber coordenar os seus, ressignificar os seus paradigmas no sentido é outra história, mas a gente volta a conversar sobre isso. Mas no sentido geral, a gente é todo cheio de falsos dogmas, de falsas crenças que nos destroem financeiramente, saúde, uma série de fatores que precisam ser considerados. É sobre isso que eu quero falar muito nesse canal. Tá bom? Grande abraço, prazer falar com você, prazer mais ainda saber que você pode ter me ouvido e que você entenda que existe uma força sobrenatural que nós não sabemos como é essa força, mas ela é poderosa assim para te trazer vida e vida abundante, como nós vemos em João 10:10, por exemplo, nesse livro que eu comentei com você. Tá bem? Grande abraço e tudo de bom.